Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós estivemos orando em 2017, nós estivemos orando muito aqui na igreja, em todas as vigílias, você que acompanhou, nós estivemos orando muito ao Senhor para pedir a Deus que nós pudéssemos tocar a nossa comunidade, que nós pudéssemos ser relevantes, que nós pudéssemos ser uma igreja que se importa, uma igreja que quer acolher, uma igreja que quer ter o coração de Deus. Foram 11 vigílias que nós estivemos orando por isso. Quando chegou no final do ano, no mês de dezembro, os meninos, Mateus, junto com o Maurílio e uma equipe, sentiram no coração de orar pelos jovens especificamente, porque eles estavam incomodados não só com a reação daquilo que nós temos muitas vezes na igreja, mas também com aquilo que nós temos na comunidade. E eles se prontificaram em buscar a Deus. Nós estivemos aqui durante uma semana, buscando ao Senhor 5:30 da manhã, até um determinado período, depois a gente tomava café junto. Foi um tempo maravilhoso, e nós entendemos, porque a gente estava pedindo socorro para Deus. A gente estava dizendo: Senhor, nós queremos fazer, mas nós não sabemos como fazer. Nós amamos isso, nós temos paixão por isso, mas nós temos uma debilidade, que é como fazer. Porque uma questão é querer fazer, outra questão é saber como fazer. E aí nós estávamos nessa angústia, porque nós entendíamos que havia uma debilidade interna, porque eu não fui formado no campo de missões, né? Eu fui formado mais por campo de treinamento de liderança. O Paulo também, embora ele tenha formado essa igreja, mas o Paulo tem uma paixão muito grande por missões, muito focada na questão do social, de tocar as pessoas via campo social. Paulo tem isso muito forte no seu coração, e ele está tentando se aprimorar, ele está tentando entender tudo isso na vida dele, para que ele possa ser relevante nessa área. E nós, então, entendíamos que a gente queria fazer, mas a gente não sabia como fazer. E aí veio a proposta, no começo do mês de janeiro, né, a gente conversando com os irmãos da Igreja Cristã da Família, eles disseram: Doni, nós estamos trazendo uma equipe de 12 meninos, 12 jovens, que são da área de evangelismo da Bolívia. Eles estão fazendo um grande trabalho lá, e a gente queria que o Capão acolhesse esses irmãos para fazer um trabalho de evangelismo. Como nós já tivemos um trabalho de evangelismo anterior, no mesmo formato, de vir equipes de outros lugares, se eu não me engano veio de Manaus, ou veio de algum lugar uma vez, eu me lembro, muito tempo atrás, nós tínhamos ainda o Ibrahim, e veio uma equipe ficar aqui na igreja, e essa equipe, a formatação era ir para a rua fazer. E eu entendi que era isso que a gente deveria fazer. Nós armamos aqui uma estrutura para isso, para os irmãos chegarem aqui, tocar a nossa vizinhança, tocar as pequenas famílias, tocar o que tinha que tocar, e inspirar os nossos adolescentes, os nossos jovens. Mas quando nós tivemos a primeira conversa, na terça-feira pela manhã, eu entendia que o Espírito Santo estava trazendo essas pessoas para inspirar o pastor. Eu entendi que esses irmãos vieram da Bolívia para inspirar a nossa liderança. Tinha nada a ver com fazer, tinha a ver com inspiração, tinha a ver com motivação. Quando eu percebi isso, eu fiz um convite para a nossa liderança, e graças a Deus, 95% de aderência ao chamado, ao convite de estar aqui nesses 3 dias que os irmãos comunicaram com a gente à noite. Na primeira noite nós tivemos aqui um aspecto de motivação, eles trouxeram uma palavra de motivação. Na segunda noite nós tivemos uma palavra de treinamento sobre essa motivação. Na terceira noite nós tivemos também uma palavra de ensinamento, e nós acolhemos tudo isso. Houve muita reunião. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter o pastor Edson aqui, tempo integral, nesses eventos, fazendo isso. Maurílio abandonou o seu trabalho, veio para cá. Gabriela abandonou as suas férias, veio para cá. Néia abandonou também as suas questões, veio para cá. E eu entendi, eu via isso, eu falei, eu dizia comigo mesmo: Deus, como que o Senhor é um Deus que atende às nossas orações. Um grito de socorro que ecoava dentro do nosso interior, a respeito da gente poder
tocar a nossa comunidade, mas não de uma forma eventual, não de uma forma, sabe, irmãos, vamos fazer isso agora e já não faz mais em fevereiro, volta a fazer em março, depois abril. E esses irmãos, eles vieram nos dar sentido de cronograma, veio nos dar sentido de agendamento, veio nos dar sentido de um trabalho pragmático, né, de um trabalho sequencial. Isso caiu muito forte no nosso coração, porque era o que a gente esperava, era o que a gente queria. E esse ano, então, nós vamos nos dedicar muito sobre aquilo que os irmãos trouxeram para a gente, aquilo que eles nos inspirou. E a fala deles era uma fala de agradecimento por tudo aquilo que está acontecendo na Bolívia. Hoje tem 2.000 pessoas, mas uma igreja que já tem 2.000 pessoas, certamente já passou 10.000 por ela. Nós temos aqui na nossa igreja 350 pessoas, mas eu não sei o número de pessoas que já passaram por aqui, que já foram tocadas pelo Evangelho, que já ouviram o Evangelho, né? Então, assim, uma multidão, certamente, uma multidão de pessoas já sentiu o toque de Deus através daquilo que a igreja pôde fazer. E agora então a gente tem a ideia clara, está muito claro para a gente do que fazer durante o ano de 2018. Eu convido você para um ano de muito trabalho, eu convido você para um ano de muito desafio, como o João falou com tanta graça aqui. Um ano de investimento, não só investimento financeiro, mas investimento do teu tempo, investimento dos teus dons, e é um pouco disso que eu quero falar nessa manhã. Eu queria mostrar para você um vídeo, ok? Question: what are you called to do? Obrigado. I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God in a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to
preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Embaçado, né? Eu acho que a gente até podia ir embora comer macarrão, né, irmãos? Como eu sempre digo, né? Eu acho que já tá bom até aqui. Quando muitas vezes nós falamos de chamado, ou de realizar alguma coisa para a obra de Deus, muitas pessoas entendem que isso é um movimento de uma liderança, de um pastor, que isso é um movimento, é uma ideia de uma igreja, um pensamento de uma igreja, e muitas pessoas às vezes acabam capturando isso como exigência eclesiástica, né? Por que tenho que fazer tanto? Por que tenho que me mover tanto? Porque não é só orar, não é só buscar a Deus, mas do lado de cá eu queria que você entendesse que uma liderança de uma igreja tem uma responsabilidade que é de colocar a igreja num trilho, aonde essa igreja ela possa produzir pessoas que entendam o seu chamado. Muitas vezes na ideia, na mente de muitos irmãos, fica aquele pensamento: como detectar o meu chamado? Né? Esse é o desespero. Porque aqui a gente viu uma mulher que estava desesperada porque não foi para missões, nunca fez uma viagem missionária, mas ela fez exatamente o que Deus comissionou ela para fazer. Por quê? Porque ela parou, buscou a Deus e entendeu que o chamado dela era evangelizar e ministrar profundamente os seus 3 filhos. A gente vê que um pastor deveria ser contador e um contador deveria ser um missionário, né? Pessoas que passaram uma vida toda tendo o entendimento de estar agradando a vontade de Deus, mas de fato não estavam. Então, uma igreja, ela tem uma responsabilidade muito profunda de criar um trilho, criar um movimento, para que os irmãos, desenvolvendo o chamado de Deus, possam entrar no gozo do seu Senhor. Olha essa responsabilidade. Porque muitos vão chegar na presença de Deus e não vão experimentar o gozo do Senhor. Eu não estou dizendo aqui de salvação eterna, estou falando do gozo de Deus, no milênio, em que nós nos apresentaremos diante de Deus e nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Isso é bíblico, né? É Bíblia, que os irmãos estão produzindo aqui é Bíblia, de entender que um dia Deus vai pedir conta dos nossos talentos. Isso vai acontecer, vai ocorrer. Nós precisaremos apresentar para Deus o que é que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes a gente acha que porque está evangelizando, pregando, fazendo, estamos fazendo a vontade de Deus e o nosso chamado, quando muitas vezes não estamos. Ou que estamos fazendo o chamado de Deus, porque estamos investindo, dando dinheiro. Eu dou muito dinheiro, eu invisto muito em missões, e às vezes Deus nos chamou para dar dinheiro. Então, lendo, aprendendo, eu tenho visto que desenvolvimento de chamado, ele só pode ocorrer
a partir do momento em que você coloca a tua vida em ação. Não tem cartilha, não tem não tem sala de aula que possa dizer assim, venha conhecer o seu chamado. Não tem como fazer isso. Mas é interessante que quando a gente começa a fazer algumas coisas na obra de Deus, a gente vai entendendo a inclinação, a gente vai entendendo a fluidez, a gente vai entendendo a graça, porque o chamado está muito intimamente ligado à graça que Deus nos deu para fazer determinada coisa. Então, por exemplo, esse irmão teve um dom de ser apaixonado por gastronomia. Ele se formou, ele foi nas melhores escolas, e agora ele entende que o chamado dele pode utilizar a gastronomia. Você está aqui comigo? Ele pode tocar 1.342.000 pessoas com gastronomia. Talvez, na ideia dele, ele poderia dizer, eu quero ser um missionário, eu vou abandonar a gastronomia e eu vou pregar o evangelho, eu vou ser um pastor dentro de uma igreja. Estaria errado? Não. Mas na hora de apresentar o seu dom e o talento na presença de Deus, Deus poderia dizer para ele, cara, se você tivesse picado calabresa e tivesse ensinado para uma senhora que eu queria chamar, e essa senhora ia ganhar 1 tonelada de pessoas para minha glória, seria muito mais interessante. Então, irmãos, eu tenho aprendido que e a igreja ela precisa ser cooperadora disso na vida dos irmãos, e por isso a gente convoca, por isso a gente fala, por isso a gente inspira, por isso a gente quer estar junto. Não é para criar movimento, porque isso é extremamente cansativo. Deixa eu dizer para você em primeiro ponto. Sexta-feira eu estava, parecia o Paulo falou, Doni, vai para a praia, filho, né? Tem uns irmãos na praia, e eu fui convidado para ir, e o Paulo falou, Doni, vai para a praia. Mas a Neia tinha uma ministração para fazer à tarde num chá, né, de bebê, e ela precisava estar no chá. Então, a gente entende o nosso chamado, nós entendemos o nosso momento, e a gente percebe o quanto nós precisamos nos permitir ser responsável com o chamado que Deus nos deu. E quando eu falo isso, talvez o seu não seja isso, mas se for, você vai ter problema, porque um dia nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e nós vamos ter que dar conta daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, primeiro passo, buscar a Deus, querido. Para isso nós temos muitos movimentos na igreja que permite, não só na igreja, mas você tem que ter uma vida assim na sua casa, para perguntar, Deus, para que é que eu estou na terra? Porque se você está entendendo que você está na terra para ganhar dinheiro, e esse não é o seu chamado, irmãos, vai ser a maior decepção no dia do Senhor. Que você vai dizer, eu fui um profissional bem sucedido, eu fui formado, eu fui instrutor, eu fui professor, ganhei muito dinheiro, mas você não tocou nada com aquele dinheiro, com aquela profissão, com aquele negócio. Se Deus chamou você para ganhar dinheiro, porque a Bíblia diz que tem pessoas que têm o dom de Deus para ganhar dinheiro, tomara que seja você, porque deve ser bom demais ter dom. O cara que tem dom para ganhar dinheiro, ele não faz nada, ele dorme e quando acorda tem notícia de possibilidade de ganhar dinheiro. É um dom que tem sobre a vida dele, né? E eu acredito que nós temos pessoas assim na igreja, né? E essas pessoas, então, elas vão entender o porquê que Deus o agraciou com esse dom de poder ganhar dinheiro. Sabe, queridos, Deus sempre está chamando pessoas. E isso ocorre porque Ele escolheu fazer a sua obra em cooperação com seres humanos que são escolhidos e capacitados por Ele. Passa por capacitação. Esses irmãos disseram para a gente, pastor, você precisa impactá-los com inspiração, mas também precisa ter capacitação, porque a gente não faz aquilo que não é capacitado para fazer, né? Então nós entendemos essas duas veias, e nós vamos trabalhar forte esse ano na inspiração, inspirar os irmãos. A minha pequena família, a última já foi um estrago, né? Nós inspiramos os irmãos dizendo assim, chega, você não vai ser mais ouvinte, a partir de agora eu vou levantar você para ser um líder de pequena família, chega de moleza. 15 anos de evangelho, 7, 2 ou 3, 4 anos de evangelho e ainda não é líder de pequena família, você vai ser motivado para ter a primeira pequena família no bairro em que nós ainda não temos.
né? Aí os irmãos olharam assim, assustados, né? Falei assim, vamos, mas fica tranquilo, nós vamos inspirar você, nós vamos preparar você, nós vamos capacitar você para você poder saber como fazer. Porque esse ano, queridos, o desafio que Deus nos deu, através desses irmãos, é de nós cuidarmos primeiramente de Jerusalém. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por causa desse poder que vocês receberam, vocês serão testemunhas. Em primeiro lugar em Jerusalém, em segundo lugar na Judéia, em terceiro lugar na Samaria, em quarto lugar até os confins da terra. Nós fechamos com esses irmãos, e fechamos baseado na tua palavra, baseado naquilo que nós conhecemos como igreja, de que esse ano nós vamos trabalhar fortemente a nossa Jerusalém. Jerusalém é o nosso entorno, Jerusalém é o nosso bairro, Jerusalém é a nossa casa, Jerusalém são os nossos familiares, Jerusalém são aqueles que estão próximos de nós, né? Isso é Jerusalém. Nós vamos trabalhar um ano inteiro, até dezembro nós vamos trabalhar Jerusalém, mas o ano que vem nós já temos uma responsabilidade de sair, deixar um grupo trabalhando em Jerusalém, porque o grupo aumentou, já não é mais 100, agora é 200, e um grupo vai continuar cuidando da Jerusalém, porque Jerusalém sempre será Jerusalém, mas nós vamos enviar um outro grupo de irmãos inspirados para tocar outros bairros. Então nós vamos ter pequena família no Itapecerica da Serra, nós vamos ter pequena família no Embu-Guaçu, no Embu das Artes, nós vamos ter pequenas famílias um pouco mais distante da nossa Jerusalém. Mas em 2020, esses irmãos que estão inspirados, estão doidos e apaixonados pelo resultado que viram em Jerusalém e na Judéia, agora nós vamos abrir igrejas em outras cidades. Ainda não foi o frisson que eu esperava. E eu vou te empolgar, porque os irmãos disseram que no quarto ano, em 2021, essa gente que pegou fogo, que viu Jerusalém abalada, que viu a Judéia recebendo as boas novas do Senhor, e que viu também a Samaria impactada por esse poder, pequenas famílias abertas, líderes motivados, colíderes auxiliares trabalhando junto, um mover de pessoas sendo salvas para Jesus. Agora nós temos um desafio de tocar, no mínimo, alguns países da América do Sul, junto com esses irmãos que vieram para cá, junto da Bolívia, para a gente poder tocar. Ei, irmão, o Chile nos espera, o Peru nos espera, a Argentina nos espera, né? E nós fechamos com ele um compromisso de dizer, irmãos, vai ter gente aqui que vai ser enviado para podermos unir força, para poder ter igrejas nesses lugares, porque os irmãos, como eles estão um pouco mais adiantados do que a gente, é o ano que vem que eles já estão indo esse ano eles estão indo para outras 8 cidades da Bolívia, com o desafio de abrir congregação em 8 cidades da Bolívia, né? Alguns desses estados, a idolatria, ela é acirrada, porque a Bolívia, ela é indígena, e lá tem o tio, e o tio é um demônio adorado, diferente do nosso, da consciência que nós temos aqui, que a idolatria diz que são deuses, né? Mas lá não, lá eles assumem que é o capeta, lá eles sabem que é o demônio, então eles dizem, da terra para cima existe um Deus todo-poderoso, mas da terra para baixo existe o tio, e o tio é o cara que supre a nossa economia, é o tio que assume a responsabilidade. Você imagina o papel da Bolívia, tanto é que o tio está agindo de uma maneira tão ferrenha que o governo da Bolívia, essa semana, soltou uma lei que vai ser proibido evangelizar a Bolívia. Quem for evangelizar será preso por 12 anos. Começou a perseguição na Bolívia, e tomara que ela venha para o Brasil em nome de Jesus, porque só assim nós vamos acordar desse evangelho frouxo, chinfrinho que muitas vezes a gente vive. Eu digo em nome de Jesus, como liderança, eu quero ser o primeiro a ser preso, não tem problema com isso, porque irmãos, nós precisamos nos acender para o evangelismo, enquanto há tempo. Sabe o que aconteceu? Reuniu-se todas as igrejas da Bolívia, pastores que estavam desunidos, que metiam pau um no outro, que tinha as suas igrejas como, sabe, não, a minha é a certa, a sua é errada. Agora estão todos ajoelhados na presença de Deus e falando, Senhor, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dos pastores, porque nós vamos ser
ser preso se nós continuarmos evangelizando. Sabe por quê? O Evo Morales, que é o presidente da Bolívia atual, ele é um índio, o primeiro indígena a assumir o governo de um país, sempre foi a classe comercial da Bolívia, e agora foi eleito o Evo Morales, que é o indígena. Ele foi eleito pelos narcotraficantes, não foi pela população. O narcotráfico da Bolívia investiu demais para levantar Evo Morales, mas disse para ele, tem uma contraproposta depois. Lembra que eu falei a semana passada que quando a fera sai, depois ela vai, o duplo oferece alguma coisa, depois ele vem cobrar. E aí levantaram o Evo Morales, e agora o narcotráfico está dizendo, como que estão levando as pessoas para dentro da igreja, dizendo que não pode se drogar, que não pode isso, que tem que recuperar, como estão dizendo que não pode ter aborto, porque há um grande índice de aborto na Bolívia, e eles querem liberação sobre isso, e a igreja é imposição, a igreja é a contrariedade de tudo isso que está se movendo. E aí veio essa lei, pelo que me parece, tem 1 ano para ela ser implantada, né? E a força disso é muito grande lá, porque é o narcotráfico e os caras têm muito dinheiro. A Bolívia hoje é a segunda potência em cocaína. Depois da Colômbia vem a Bolívia, né? Então a Bolívia não está muito implicada com as suas riquezas naturais, mas está implicada com a questão do narcotráfico. E o Brasil caminha para isso, querido. Qual é a força do país hoje? Quem manda aqui? Pensa que é o governo? Pensa que é a polícia? Quem manda aqui é o narcotráfico também. Eles mandam, eles ficam presos, dizendo, deixa a gente preso aqui, lá de dentro a gente dá ordem, eles matam os nossos familiares, quem eles quiserem matar vai ser morto, ninguém impede, não é polícia, não é exército, eles brincam de fazer de conta, para não criar um alvoroço generalizado e complicar mais ainda, mas a polícia está no meio disso, o governo está no meio disso, os advogados estão no meio disso, a igreja está no meio disso, que tem gente indo lá na prisão, com Bíblia muitas vezes, e saindo de lá para trazer notícia por narcotráfico, porque o narcotráfico muitas vezes favorece uma igreja, dando para ela um prédio, dando para ela um aluguel. Você sabia disso? Eu não quero aqui dizer que nós somos a parte certa da questão, não, querido. Tem muita coisa envolvida, então para isso Deus traz tratamento, para isso Deus vai trazer juízo. Porque quando nós falamos em evangelização, entenda uma coisa, entenda por favor uma coisa, quando nós falamos de evangelizar, quando a palavra de Deus fala de pescar, esse pescar, que está lá em Jeremias 16, levantarei pescadores de homens, Jeremias 16 está falando de juízo, não está falando de um evangelho para tirar as pessoas do pecado e levar para o céu, está falando de juízo. Quando Jesus falou da grande pesca, ele está falando de juízo. Então quando nós pregamos o evangelho, nós estamos levantando juízo sobre a terra, nós estamos dizendo o quê? Maranata, vem Senhor Jesus, salva essa terra da onde ela está indo. Mas não dá para o Senhor voltar quando nós temos um parente, quando nós temos um pai, quando nós temos um irmão, quando nós temos uma pessoa que está implicada nessa questão. Então, aí que vem o trabalho da evangelização. Mas cada vez que você transmite o evangelho, meu querido, nós estamos aproximando a vinda de Jesus. Nós estamos também trazendo juízo sobre a terra. E isso é muito sério, porque isso é plano de Deus sobre as nossas vidas. Então, Deus quer a sua vida como cooperador. Cadê o meu PowerPoint? Eu quero falar de 3 atitudes diante do chamado de seguir a Cristo. Vai precisar ligar e desligar o negocinho aí, por favor. Somos cooperadores de Deus. Olha que imagem aqui, querido. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é mais rápido ou mais lento. Todo mundo trabalha na mesma vibe. Todo mundo trabalha no mesmo sentido. Todo mundo está buscando a mesma coisa. Se isso chegar lá no formigueiro, vai ser alimento para todas as formigas que já estão lá na espera, né? Então, o nosso trabalho com Deus é um trabalho de cooperação. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, versos 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Por que Deus usa o sentido da lavoura? Porque a lavoura é um ambiente onde precisa ser cuidado,
a lavoura, que é o campo, que é o lugar onde as vidas estão, é o lugar onde nós vamos semear e nós vamos colher, precisa ter pessoas que estão fazendo um movimento em vários sentidos. Um está arando a terra, o outro está semeando, o outro está aguando, o outro está na espera, o outro está olhando o tempo, o outro está preocupado com binóculos para ver se vem alguma praga, buscando informação, tem a comunicação, tem aqueles que são os investidores, né, que aplicam dinheiro para que a colheita ela consiga alcançar um objetivo. Então, por que Deus fala de lavoura? Porque precisa de pessoas que entendam, meu querido, que nós estamos trabalhando em conjunto. Há um trabalho para ser desenvolvido em conjunto, ele não pode ser feito por 1 ou 2 ou 3 ou 5, né? Nós precisamos de várias pessoas que são profissionais em lavoura. E quando eu digo profissional, né, imagina um cara fazer um curso para trabalhar com a enxada, né? O curso para trabalhar com uma enxada dura quanto tempo, Fernando? Você que muitas vezes lidou com isso, né? Dura 5 minutos. Uau, é só pegar na enxada e falar, não deixa ela muito em pé, inclina um pouquinho, vem que vem, né? Pronto, você já deu um curso para a pessoa. Então, as pessoas que são profissionais da lavoura de Deus, elas recebem a informação, né, para poder cuidar desse cultivo. Mas diz também que nós somos edifício de Deus. Como edifício de Deus, nós temos uma incumbência, uma responsabilidade em Deus de cuidar do edifício, porque nós somos casa espiritual, né? Nós somos casa espiritual, cujo morador da casa é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homem. O Espírito Santo habita nesse edifício de Deus, que é a minha e a sua vida. Então, de um lado tem pessoas cuidando de lavoura, do outro lado tem pessoas cuidando do edifício de Deus, né? Para que muitas vezes a ventania, a tempestade, as intempéries, né, não venham alcançar esse edifício e trazer nenhum prejuízo. Então nós precisamos de pessoa que nos ajude a reforçar esse edifício, né? A cuidar, a trabalhar sobre essa questão. Então é o meu e o seu papel cuidarmos da lavoura para que ela frutifique, e do edifício de Deus para que ela venha resistir às tribulações até que Jesus Cristo venha. E eu quero já te fazer a primeira pergunta: qual tem sido o sentido, qual tem sido a sua contribuição para que a igreja cumpra o seu papel nos propósitos divinos? Porque individualmente nós temos um chamado, mas como corpo nós temos um também. Você entende isso? Individualmente você cuida de lavoura e você cuida do edifício, mas quando Deus olha a igreja cristiana da família em Capão Redondo, Ele está olhando com uma ótica de que nós temos um propósito. Qual é o propósito dessa igreja, querido? Não sei se você ainda sabe, porque somos a igreja da família. O propósito dessa igreja é fazer com que as famílias sejam consolidadas. O propósito dessa igreja é fazer com que as famílias sejam estruturadas. O propósito dessa igreja é ser família. O propósito dessa igreja é sermos irmãos dentro de uma família, né? Porque a nossa família não deu conta de nós. A nossa família traumatizou, a nossa família feriu, a nossa família nos acometeu de tanta coisa, né? A gente não aguentava mais o aspecto familiar natural, e aí Deus proporcionou para a gente uma família, e essa família agora, ela precisa ser saudável. Essa família agora, ela não pode continuar reproduzindo as feridas que a minha família natural reproduzia, mas agora essa família, ela é acolhedora do ponto de me fazer ser curado, restaurado. O que não era amado agora é, o que não era valorizado agora é, aquele que todo mundo dizia, você nunca vai dar em nada, essa família aqui vai passar o tempo todo dizendo, você nasceu para ser, você pode ser, bora andar, bora conquistar. Você está aqui comigo? A tua família que dizia que você ia viver na miséria, que você não tinha condições de nada, essa família te equipa, essa família produz, para que você possa produzir, para que você possa ter o teu sustento, para que a tua vida tenha equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, aonde tem psicólogo, onde tem pastor, onde tem conselheiro, onde tem líder de pequena família, onde tem uma rede de pessoas que vai dar conta daquilo que você precisa para ser realmente família. Então nós não queremos ter aqui uma comunidade de crentes evangélicos gospel, mas nós fomos chamados para ser família. Por isso
o entendimento de que a gente tem que resolver as coisas que ficam muitas vezes deslocado, que não faz parte da família. A gente tem que chamar para perto e falar: isso não é da família, isso é da outra família, isso é um costume, um hábito da família antiga. Agora na família de Deus isso não dá para ser mais. Para de ser egoísta, para de ser ranzinza, para de ser incrédulo, para de ser fofoqueiro, para de ser bocudo, para de criticar, para de fazer isso que não dá, né? Porque nessa família não cabe isso. Agora é a família de Deus, e na família de Deus nós vivemos em amor, nós vivemos em aceitação, nós vivemos em acolhimento, nós vivemos em unidade. Então eu quero dizer para você: desconsidera o bullying, pelo amor de Deus, irmão. Desconsidere o bullying, desconsidere defamação, desconsidere ridicularizar pessoas. Desconsidere isso, porque nós não queremos ser uma igreja assim. Mandaremos embora quem pratica isso, porque se não quiser fazer parte da família de Deus, onde tem acolhimento, tem amor, tem motivação, tem inspiração, né? A gente já sofreu isso lá fora. Nós sofremos com bullying, nós sofremos com um monte de brincadeira que nos magoou. E às vezes a gente vem para a igreja, e isso está dentro da igreja, isso está no nosso ambiente, e as pessoas não querem ficar, porque quando eu comparo é a mesma coisa que a minha faculdade, é a mesma coisa que a minha família, que zombou de mim, que disse que eu não podia, e eu venho para a igreja e continua dizendo que eu não posso. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Então, muitas igrejas são igrejas, nós não, nós somos uma família, amém? É isso que Deus o chamou para ser. Você que quer fazer parte da família, bem-vindo ao time, mas você vai precisar ser irmão, o irmão mais velho. Você vai precisar aprender a ser o caçula. Alguns vão precisar aprender a ser pai, outros vão precisar aprender a ser mãe. Mas nós estamos aqui no mover. Deus nos deu uma igreja para sermos família. Aleluia, que coisa boa que é isso. Porque eu reclamava com Paulo esses dias atrás. Eu disse: Paulo, como é difícil alinhar com a minha família, como é difícil convencer os meus irmãos a respeito de algumas coisas. Ele diz: por isso que Deus te deu uma família de Deus, para que os irmãos venham e te abraçem, e te compreendam e te acolham, né? Não pratiquem o mesmo, as mesmas feridas que aconteceu lá atrás. Falei: posso acreditar nisso? Ele falou: lógico, nós temos uma família que vive isso. Amém? Você acredita nisso, irmão? É isso que nós precisamos trabalhar, porque aqueles que virão precisam encontrar uma igreja preparada para o acolhimento, uma igreja preparada em motivação, uma igreja preparada em dizer: cara, aqui a tua vida vai dar certo. O Jesus que nós temos aqui, o Jesus que habita no nosso meio, é um Jesus que deu certo para o Ivo, é um Jesus que deu certo para o Fernando, é um Jesus que deu certo para o Edson e a Tânia, e certamente dará para a tua vida também, porque Ele vai te deixar parecido com Ele. O papel dele é que a família tenha o modelo de deixar com que pessoas sejam parecidos com Jesus. Aleluia, esse é o papel da igreja, amém? Para encerrar, eu quero ler Lucas capítulo 5, versículo 27, abra comigo. Lucas capítulo 5, verso 27. Aleluia. Diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano. Sabe quem era essa gente? Os publicanos eram os cobradores de impostos do governo. Gente da pior espécie. Pensa, gente da pior espécie, porque eles queriam agradar o governo romano, e para agradar o governo romano tinha que dar comida, tinha que dar dinheiro. Parecido com o Brasil, né? Para a gente agradar o nosso governo, nós temos que pagar imposto até não querer mais. Hoje, daqui a pouco a gente vai trabalhar e 80% do nosso salário vai ficar para alimentar o nosso governo, que tem uma fome de dinheiro descontrolada. É o prefeito que entra e tira 2 radares e coloca 488 numa rua só, porque ele tem fome de dinheiro. Eles têm fome, eles não querem disciplinar no trânsito. A ideia não é essa, a ideia é fome, é dinheiro, porque eu não sei para onde vai tanto dinheiro. E aí, não é só aumentar os radares, é aumentar o valor da multa. E não é só aumentar a multa, você vai ter que pagar imposto sobre ela também.
Você está entendendo? E a coisa vai nesse nível. Então, os publicanos eram gente odiadas pela comunidade, porque eles não deixavam barato. Você está devendo, amanhã eu volto aqui. Cara, mas eu não tenho... Amanhã eu volto aqui, mano, eu vou trazer o soldado, ou então vamos negociar, eu faço em 3 dias. Mas eles oprimiam o povo, para que o povo pagasse os seus impostos. E a palavra de Deus diz que Jesus viu um cara desse, chamado Levi, que é o Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas também. Não estava tão ruim. Tinha outras pessoas também. No mínimo era corintiano que estava lá. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, que nome bonito que deram aqui, é facção, né? Da mesma facção, queixaram-se aos discípulos. Então tinha discípulo também no meio. Já haviam alguns discípulos sido chamados por Jesus, que já estavam também na casa, né? Porque eles reclamaram com os discípulos, dizendo assim: por que vocês comem e bebem com esses publicanos pecadores? Caramba, vocês sabem o que esses caras fazem? Vocês sabem que droga de opressão que eles causam pra gente? Esse bando de pecador. Eles eram odiados. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os publicanos, os corintianos, os discípulos, as pessoas. Jesus disse isso nesse nível. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu viesse aqui para conversar com os certinhos, era uma coisa, mas eu não vim para eles. Eu vim para jantar no meio dessa gente mesmo. Os piores, quem vocês categorizam como pior? Esses caras aí, então. É com eles mesmo o negócio. E eu vou chamá-los e vocês vão ver o que eu vou fazer. Querido, não considere impossível aquele que você diz que não tem como, não tem jeito. Pau que nasce torto nunca se endireita. No reino de Deus não vale essa fala. Porque aqui vos fala um que era tortíssimo e continua com alguns entortamentos, mas já está bem melhor do que era antes, né? Então, querido, essa expressão, ela não confere com a gente. Nós precisamos de ver 3 atitudes, que eu coloquei aqui, 3 atitudes, que Levi teve, para a gente entender como que eu começo a desenvolver o meu chamado. Quem aqui foi chamado por Jesus um dia? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu fui. Então, a primeira coisa que o Levi fez, ele se levantou. Primeira coisa que ele fez. O chamado de Deus exige que saiamos do nosso conforto. É uma manhã difícil de ouvir, é um discurso difícil de ouvir, querido, se prepare. Porque Deus vai mexer com as suas estruturas. Se você está dizendo assim, eu quero conhecer o meu chamado, para não passar por aquele momento que aquela gente passou, deixa eu te dizer uma coisa, uma das primeiras coisas que precisa acontecer, você precisa se levantar. Sair do seu conforto. Levi estava sentado em seu confortável lugar de trabalho, temido até os tampos, e deveria ser da hora, né? O cara chegava já assim, paga uma cervejinha, velho, por favor. Dá um jeito aí, tem um peru lá em casa, um porquinho lá, vai lá em casa comer com a gente, Levizão, é nós, né? E o Levi, então, ele deveria ter um respeito, entre aspas, muito grande, porque era temido, porque ele era um cara opressor. Ele estava sentado em seu confortável lugar de trabalho, porém, Deus queria outra coisa para ele. Ele disse, esse é o meu chamado é receber dinheiro da população, entregar pro governo, e olha que homem que eu sou, eu bato as minhas metas, eu bato a todas as planilhas, está tudo muito bem feito, né? O governo me vê de uma forma maravilhosa, olha como que mas Deus não queria ele naquilo. Se ele chegasse na presença de Deus com aquilo, Deus ia dizer, Mateus, eu queria que você falasse para não sei quantos milhões de pessoas que já ouviram o evangelho de Mateus. Pensa nisso. Aí o Mateus dizendo assim, não, eu já tenho meu trampo aqui, Jesus, vou ficar aqui mesmo. E é de muita responsabilidade, eu vou ficar aqui porque o meu chamado é cuidar de finanças da minha nação. Preste atenção aonde Mateus ia se enfiar.
Presta atenção, quantas pessoas em todo mundo já ouviram o relato de Mateus, através do Evangelho de Mateus, por aquilo que ele escreveu, por aquilo que ele testemunhou. Não podemos permanecer na mesma postura diante da voz de Deus. O fato de Levi levantar-se indica uma resposta ao chamado do mestre. Ele poderia permanecer sentado, ou levantar-se, mas ir embora. No entanto, ele se levantou em direção à voz do mestre, que lhe chamava para uma missão. O discípulo de hoje precisa vencer todos os obstáculos que o impedem de se levantar na direção do cumprimento do seu chamado em Deus. Levi fez isso, você vai fazer também. Glória a Deus, você também vai fazer. Você está recebendo despertamento espiritual nessa manhã. Deus está falando com a gente aqui, querido. Deus falou comigo, e o mesmo Deus que falou comigo vai falar com você também. Outra coisa que Levi fez deixou tudo. O discípulo não pode valorizar nada acima do seu chamado em Deus. Nada, querido. Nada. Você é discípulo de Jesus? Se você valoriza alguma coisa mais do que o teu chamado, há um equívoco. Deus estava tomando o primeiro lugar na vida de Levi a partir daquele momento. Pensa o quanto esse cara ganhava. Meu Deus. Esse é dele, esse é meu. Esse é dele, esse é meu. Graças a Deus que no governo do Brasil não tem gente assim. Esse é dele, esse é meu. No Detran não tem gente assim, que está dando carta para os irmãos, né? Dizendo assim, não, está vencida a sua carta, eu faço para você por R$1.000. Aí o irmãozão vai lá e fala, glória a Deus, que aleluia. Não precisa fazer teste, não precisa fazer nada, não. É só dar R$1.000, a gente resolve o seu problema. Em 5 minutos a carta estará no portão da sua carta, via Sedex, e aí o irmão fala, é Deus no negócio. Tem gente assim. Deus estava tomando o primeiro lugar na vida de... Ainda bem que isso é lá para Bolívia, os bolivianos que falaram isso. Deus estava tomando o primeiro lugar na vida de Levi, e a partir daquele momento, nada o prendeu diante do chamado de Jesus. Deixa eu te perguntar, o que está prendendo você diante do teu chamado na presença de Deus? Precisamos deixar tudo aquilo que tente nos prender e nos impedir de realizar a vontade de Deus. Levi era um cobrador de imposto, trabalhava diariamente com dinheiro, e certamente, como qualquer homem, ele tinha fascínio por aquele negócio, né? Deve ser bom demais mexer com esse tanto de dinheiro, que eu nunca mexi, né? Eu já roubei, mas não pegava muita grana, não, eu ficava com os comparsos, né? No entanto, ele se livrou de qualquer laço e priorizou Deus acima de todas as coisas, até acima do seu trabalho e do seu ganha-pão. Sabe, queridos, quando Jesus dizia assim, larga tudo e segue-me, e o cara tinha que tomar uma decisão de largar a família, era muito dramático. Deixa eu te explicar por quê. É diferente de hoje, que se nós sairmos do nosso ambiente de familiar, você continua vivendo. Você vai arrumar um trampo, uma casa, aluga uma pensão, e você segue a sua vida, você não depende tanto de família. Naquela época não era assim. Naquela época a família era o núcleo para todas as coisas. Se você não tivesse num ambiente de família, você não comia. Porque a família trabalhava junto. Tanto é que Pedro e André, eles tinham uma empresa de pesca. E a família toda era envolvida na empresa da pesca. Você está entendendo? Então, largar a família significava não ter para onde ir, não ter o que comer. Nós estamos em outra esfera aqui. É tipo um muçulmano hoje que se converte ao cristianismo. A família diz, você não é mais parte da família, e você está largado, e o cara não tem para onde ir. Ele não arruma emprego no seu país, porque eles vão perguntar, você é muçulmano? Ele vai dizer, não, eu sou um cristão, então aqui você não trabalha. A família deserda o cara. Por isso que muitos países, existem algumas missões que acolhem essas pessoas, para poder dar alimento, para poder dar trabalho, porque não é só tirar o cara do islamismo, não é só tirar o cara da religião dele e dizer agora você é cristão, tem toda uma implicação. Então às vezes a gente pensa assim, por que o cara não muda? Não muda, meu irmão, porque tem várias questões. Ele tem que continuar muitas vezes até escondendo que o Cristo está dentro dele, mas vivendo dentro da família, porque se ele for deserdado, ele não tem para onde ir, ele não tem herança, ele não tem direito a nada. Então era muito sério o chamado de Jesus para esses homens. Eles tinham que definitivamente largar tudo, e não adianta. O ponto 3 é que Levi, primeiro ele se levantou, o segundo é que ele deixou tudo, e o terceiro é que agora
ele segue a Jesus. Não adianta ter boas intenções, se levantar, deixar tudo, se não for por uma causa correta. Porque tem gente que às vezes faz isso, mas não é por uma causa correta. Isso faria de Levi apenas um revolucionário. Se não seguir Jesus, é só revolucionário, né? Então, a partir do momento que você se levanta, deixa tudo para trás, agora você tem o terceiro passo, que é seguir Jesus. Seguir Jesus significa andar no pó que ele vai deixando. Há um provérbio hebraico, né, que diz assim, que você vai se permitindo ser cheio do pó daquele que é o mestre que anda à sua frente. É mais ou menos isso. Sabe? É você se permitir ficar totalmente escondido da poeira por aquele que é o mestre que está andando à sua frente. A poeira de Jesus está encobrindo você? Você está andando nos passos de Jesus? É Jesus quem dá coordenada? É Jesus quem dá comando sobre a sua vida? É esse entendimento que veio sobre a vida de Levi. Ele foi além, ele seguiu Jesus, ele foi além disso tudo. Ele seguiu Jesus, que é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Talvez nesse momento estivesse na mente de Levi esse entendimento. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Já que eu me entreguei para seguir Jesus, eu preciso então segui-lo como meu mestre. E funcionou, deu certo. Muitas vezes nós como cristãos, nós não estamos seguindo Jesus, querido. Nós estamos seguindo o nosso sentimento. Se tem alguém que diz para você, não, querido, eu te vejo melhor numa área assim, eu te vejo, puxa, como eu te vejo nisso, o cara está batendo na tecla dizendo, não, mas eu quero ir para outro lugar. Ele não segue Jesus. Ele quer seguir a sua própria intuição, ele quer seguir o seu próprio coração, né? Então, essas três atitudes, elas precisam estar muito pautadas na vida daqueles que querem ser discípulos de Jesus. Levantar-se, deixar tudo e seguir Jesus. Eu tenho uma frase aqui muito, muito linda, querido. Enquanto você não tiver planejado a sua vida como um benefício para o outro, vamos de novo? Enquanto você não tiver um planejamento de que a sua vida é benefício para o outro, não terá sentido que você pergunte sobre a sua vocação. Esquece. Começa daí. Se você não entendeu que a tua vida na terra está pautada em ser benefício para o outro, olhar e falar, eu quero ser benefício para a família do Ivo, mano. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Ivão, precisar de alguma coisa, estamos juntos, fera. É nós. A fera agora é outra, tá? Então, não, é a mesma fera. Tem a fera aí. Né? Se eu não tiver esse entendimento de que minha vida é para benefício do outro, porque a gente só tem um cristianismo que é mais humanismo, que o benefício do evangelho é para mim, é para minha vida, é para eu, é para minha própria satisfação, é para buscar as minhas coisas. Se você não tiver esse entendimento, ponto um, se você não entendeu que a tua vida é para benefício do outro, como Levi entendeu, Jesus disse para eles assim, vocês vão parar de pescar agora, a partir de agora vocês vão passar a ser pescadores de homens. O sentido da tua vida não é mais pegar o peixe para se alimentar, mas o sentido da vida de vocês agora é poder fazer com que esses peixes sejam alimentados pela vida que eu estou colocando dentro de vocês. Vocês vão alimentar esses peixes. É vocês quem vão fazer esse papel de discipular, de ir, de evangelizar, de nutrir, de abençoar. É isso que eu vou fazer, e esses homens morreram por essa causa. Vamos ficar em pé?